Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Graça para caminhar onde não há caminho. Capítulo 14 de Mateus, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 33. Eu vou estar lendo na versão NVI. Não vou pregar por muito tempo, vai ser uma mensagem breve, mas uma mensagem rema que vai trazer bênção para a tua vida, amém? Versículo 22 diz assim: terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Enquanto ele despedia o povo, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até a tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Aterrorizado, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenha medo. Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi, e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido e alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou: que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Amém? Nós lemos o capítulo 14 de Mateus, e no início do capítulo 14, nós lemos a partir do versículo 22, no início do capítulo 14, está falando da vida de João Batista, da morte de João Batista. João Batista, ele foi um profeta muito corajoso, que ele apontava o dedo na cara das pessoas e falava a verdade. E ele um dia resolveu falar a verdade para Herodes, que Herodes estava adulterando com a mulher do seu irmão. Herodes ficou com muita raiva e mandou jogar João Batista na prisão. E um dia, numa festa, Herodes, a filha da mulher que Herodes estava tendo um caso, começa a dançar para animar a festa. E Herodes, já tomado de tanto vinho, já embriagado devido toda a festa e tudo aquilo que ele estava fazendo na festa, não só ele, e também por causa da alegria dos convidados, ele resolve virar para essa menina e perguntar para ela o que ela queria. Ela podia pedir qualquer coisa, até metade do reino dele, ele daria para ela. E essa menina, sendo subordinada pela sua mãe, ela vira e fala bem assim: nós queremos a cabeça, eu quero a cabeça de João Batista. E Herodes tinha muito medo de matar João Batista, porque João Batista era muito popular entre o povo. Então Herodes tinha medo do povo. Mas como ele tinha se colocado nessa posição, ele ficou constrangido e acabou concordando. E João Batista é decapitado dentro da prisão, e a sua cabeça é oferecido numa bandeja de prata para essa menina e para a mãe dela. Logo depois disso, alguém vem e avisa Jesus o que tinha acontecido com João Batista. Jesus, ele fica muito chateado e muito constrangido com aquilo que ele tinha acabado de ouvir, e Jesus resolve se retirar, ficar um tempo sozinho. E ele entra num barco e ele sai, e a multidão começa a acompanhar Jesus a pé. E quando Jesus volta, Jesus dá de frente com a multidão, e Jesus sente compaixão do povo. E eu costumo falar, e eu sempre gosto de ver, que muitas das vezes Jesus faz milagres na minha vida e na sua vida simplesmente porque Ele tem compaixão de mim e de você. Simplesmente porque Ele tem compaixão de mim e de você. A maioria dos milagres que Jesus operou na Bíblia foi porque Ele foi movido de compaixão. Foi movido de compaixão. E eu já quero te dar uma boa notícia: Jesus está se movendo de compaixão com a tua vida hoje. E Ele vai vir de encontro à sua necessidade, porque hoje Ele está se movendo de compaixão com a sua situação. Você pode dizer amém? E Jesus, Ele vê o povo, e ele é movido de compaixão por isso, e Ele resolve
curar os doentes, ele resolve ministrar a palavra para eles, e de repente os discípulos vêm até ele e falam: mestre, nós já está tarde, não tem aonde esse povo comer, não tem como comprar comida, o que nós podemos fazer para alimentar esse povo? Jesus vira para eles, mais uma vez movido de compaixão, e Jesus manda que eles se assentem em grupos, e Jesus pega os 2 peixinhos e os 5 pães, ou é 5 pães e 2 peixinhos, eu sempre inverto, mas é esses 2 aí. Jesus pegou e multiplicou, agradeceu ao Pai e abençoou toda a multidão. E no versículo 22, o versículo 22 começa dizendo desta forma: terminada a refeição, terminada a refeição é porque eles tinham acabado de comer do milagre que Jesus tinha feito. Jesus insiste para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Eu fui buscar essa palavra insiste no original. Jesus praticamente ele teve que forçar os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado, porque eles não queriam ir sem Jesus. E Jesus vira para eles, Jesus insiste para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. A Bíblia fala que Jesus ficou despedindo o povo e depois foi orar sozinho. E no versículo 24 a Bíblia diz que o barco já estava longe, quando começou a ventar muito e sacudir o barco. O que eu acho interessante é que Jesus insistiu para que os discípulos fossem para o outro lado. Jesus deu uma ordem para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, e Jesus se retirou e foi orar sozinho. Mais ou menos quando o barco estava muito longe, o vento veio, o mar ficou agitado e começou a sacudir o barco, as ondas começaram a sacudir o barco, e o que eu mais acho interessante é que quando Jesus deu uma ordem para eles para irem para o outro lado, Jesus não disse para eles que eles enfrentariam uma tempestade. Quando Jesus vira para os discípulos e diz: vai para o outro lado, e insiste para que eles vá para o outro lado, Jesus não disse que antes de chegar no outro lado, que no meio do percurso eles enfrentariam uma tempestade, que no meio do percurso eles passariam por um problema. Isso me levou muito a minha vida e a sua vida. Que eu falei, muitas das vezes, Jesus faz isso com a gente. Ele nos dá uma ordem, nos mostra um plano, nos fala o que vai acontecer, mas não diz para nós o que vai acontecer no meio do caminho. Ele simplesmente fala que nós vamos ter vitória, simplesmente fala que nós vamos chegar do outro lado, ele simplesmente fala que nós vamos conquistar aquilo que ele falou, ele simplesmente fala que nós já somos mais do que vitoriosos, ele nos dá uma ordem, ele fala o que vai ser o nosso futuro, que vai ser um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro de prosperidade, não de mal, porém ele não diz que no meio do percurso vai haver desafios. Que no meio do percurso vai haver tempestade. Sabe por que Jesus não dá para a gente os detalhes? Porque senão a gente quer levar a nossa mochilinha com o nosso colete salva-vidas. Porque senão a gente quer levar a nossa mochilinha com um sanduíche a mais, porque já que vai ter um probleminha, então vai, entendeu? Eu vou parar e já como um lanche aqui, tomo aquele café. Se Jesus dá sempre para nós os detalhes, as lutas que nós vamos enfrentar no meio da nossa caminhada e na nossa jornada, na vida e ministerial, a gente vai querer sempre, então já vou levar uma pessoa a mais, ou peraí que esse aqui vai me ajudar nessa área aqui, porque se eu levar esse aqui e pedir para ele levar uns 2 baldes a mais, porque na hora que a onda começar a bater no barco e a água entrar no barco, é uma pessoa a mais, com um balde a mais para a gente tirar a água do barco para a gente não afundar. A gente sempre vai ter a nossa própria estratégia, o nosso pensamento de que a gente pode fazer para aliviar a tempestade, para aliviar o problema. Mas Jesus, ele não dá os detalhes para nós, ele simplesmente dá uma ordem, porque ele sabe que na hora que você estiver passando por maior dificuldade na tua vida, quando a tempestade estiver grande, quando o mar se levantar contra você, ele vai vir na sua direção e vai falar para o vento e para o mar se acalmar e para trazer paz para a sua vida. Jesus nunca dá para a gente o detalhe, porque ele simplesmente dá para a gente a ordem, porque ele sabe que na hora que a gente mais precisar, ele vai estar presente para resolver a situação. Jesus vira para os discípulos e fala assim para eles, simplesmente vai para o outro lado. Imagino que os discípulos agora estavam tudo doido, pensando que ia morrer, pensando que ia afundar, porque agora Jesus, devia até estar reclamando, Jesus sabia que esse barco ia dar nisso, por isso que ele não entrou. Por isso que ele mandou a gente vir sozinho. Jesus deixou a gente na mão.
Mas Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus estava deixando uma lição para eles e uma lição para mim e para você. Eu talvez não vou mostrar para você os detalhes, os levantes, aquela pessoa que vai falar mal de você, aqueles que vão desacreditar do teu ministério, aqueles que vão desacreditar dos seus sonhos, vão falar mal de você. Eu não vou mostrar isso para você, porque você não vai querer arriscar, você vai querer ficar na terra firme, na sua zona de conforto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, vai para o outro lado que eu estou mandando você ir. Não interessa o que você vai enfrentar, na hora que ficar mais difícil para você, eu vou mostrar para você que eu estou contigo. Eu vou mostrar para você que eu estou contigo. A ordem que eu estou dando para você nessa noite, e é o que Deus está falando para mim e para você, é atravesse para o outro lado. Atravesse para o outro lado. Atravesse para o outro lado. Não se preocupe com o que você vai enfrentar no meio do caminho. Alguém aqui está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus? E no versículo 25, por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizado, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Um dos maiores problemas na nossa vida cristã é quando nós tentamos limitar Deus e não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Um dos maiores problemas na nossa vida é quando nós tentamos limitar Deus e não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Sabe por que eles ficaram aterrorizados e apavorados? Porque eles estavam acostumados a ver Jesus entrar no barco junto com eles não estavam acostumados a ver Jesus andar na água. Eles estavam acostumados simplesmente com Jesus que curava cego, um Jesus que multiplicava pão e peixe, um Jesus que alimentava a multidão, que curava os alejados, um Jesus que abraçava, que profetizava, que amava, mas eles nunca tinham visto um Jesus que andava nas águas. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, no momento da nossa dificuldade, no momento da nossa luta, Jesus aparece para a gente de uma forma, e Jesus se revela para a gente de uma forma, e a gente rejeita aquilo ali, e fala, não é Deus não, porque Deus não age dessa forma. Nós limitamos Deus à nossa caixinha, e colocamos Deus dentro da nossa cabecinha, falando, não, Deus só faz isso, eu só vi Deus multiplicando, eu só vi Jesus multiplicar pães, eu só vi Jesus ressuscitar morto, eu só vi Jesus curar o cego, eu só vi Jesus levantar o aleijado, mas eu nunca vi Jesus andando na água. Isso não é Jesus não, isso é demônio. Isso não é Jesus não, isso é fantasma. E nós limitamos Deus, e Jesus estava mostrando para eles, ei, eu sou muito mais do que aquilo que vocês já viram. Eu sou muito mais do que aquilo que vocês podem pensar ou imaginar. Eu sou muito grande para a pequena cabeça de vocês. Jesus vira para eles e fala, calma, sou eu. Porque eles não estavam acostumados a ver um Jesus que andava sobre as águas. Eles estavam acostumados a ver um Jesus que entrava no barco junto com eles. E talvez você está passando por um momento na sua vida, pensando que você está sozinho. Você está no meio da tempestade, abandonado, sozinho, e Jesus está se revelando para você, e você não está enxergando o que é Jesus. Porque você está acostumado, Jesus, simplesmente aquele Jesus que a sua avó te ensinou, que a sua mãe te ensinou, que a sua igreja te ensinou. E Jesus é muito maior do que nós podemos imaginar ou pensar. Jesus, ele é muito maior. Efésios 3:20 diz que ele faz abundante mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é muito maior do que a nossa limitação, ele é muito maior do que a nossa caixinha. Não limite Deus naquilo que ele quer fazer na sua vida. E uma coisa eu te garanto, no maior dificuldade, no momento de mais opressão, no momento de mais dificuldade, a graça, Jesus, vai se manifestar em lugares aonde você menos espera. Em lugar aonde você menos espera e da forma que você não espera. Mas pode glorificar porque é Jesus vindo a teu socorro. Porque é Jesus vindo para te dar vitória. Você pode dar um glória a Deus por isso? Versículo 28 ao 31 diz assim, Pedro, no ímpeto de coragem, pediu, mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse, venha. Jesus disse, venha. Eu vou ler mais uma vez. Pedro dizendo, no ímpeto de coragem, pediu, mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse, venha. Jesus disse, venha. A graça, ela nos chama e nos habilita para fazer tudo aquilo que Jesus já nos chamou para fazer. A graça, ela nos chama e nos habilita para fazer tudo aquilo que Jesus nos chamou para fazer.
A Bíblia continua dizendo que Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Jesus chamou Pedro, vem Pedro, vem Pedro, porque Jesus sabe que eu e você somos a sua imagem e semelhança. 1 João 4,17 diz que assim como ele é, nós somos também neste mundo. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, porque Jesus estava falando assim: o que eu faço, você faz também. O que eu posso fazer, você pode fazer também. Porque você é tudo aquilo que eu sou. Você é a imagem e semelhança minha, Pedro. Então você pode andar nas águas também, porque você pode fazer tudo aquilo que eu fiz. Em João 14,12 diz assim que: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o meu Pai. Jesus estava dizendo: aquele que crê em mim vai fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então Pedro, pode vir, porque você não vai fazer simplesmente as coisas que eu faço e ainda mais porque você crê em mim, mas você é minha imagem e semelhança. Tudo aquilo que eu posso fazer, você pode fazer também. E Pedro, no ímpeto de coragem, ele pula na água. Isso representa muito eu e você, porque a gente é muito espontâneo. E Jesus adora gente espontânea, gente que muitas vezes não pensa na consequência. Os outros 11 estavam tudo pensando nas consequências. Eu não vou não, eu vou ficar aqui. E se não for Jesus mesmo? Esse negócio aí, o mar já está agitado, já está chovendo, o barco não está dando conta, eu vou dar conta, então é melhor ficar aqui. Mas Jesus adora a pessoa espontânea, que não está preocupado com a circunstância, mas simplesmente porque ouviu a voz de Jesus, tem coragem de pular no impossível, tem coragem de pular num lugar onde não há caminho, num lugar onde não é terra firme, simplesmente porque ouviu a voz de Jesus. E Jesus vira para Pedro e fala assim: vem Pedro, porque você pode fazer as mesmas coisas que eu faço. Mas na hora que Pedro está lá, e ele viu as consequências, ele sentiu o vento bater, ele olhou para a circunstância, ele olhou para onde ele estava pisando, o medo veio sobre ele, e ele começou a afundar. O medo veio sobre ele, ele começou a afundar. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Deus chama a gente para algo impossível. Deus chama a gente para pisar num lugar aonde a gente não consegue ver, aonde a gente não consegue enxergar, aonde não tem caminho, aonde não é estável. E a gente, no ímpeto de coragem, a gente dá o primeiro passo. Mas na hora que a gente entra lá, a gente pensa na nossa fragilidade, a gente pensa na nossa mente pequena, a gente lembra de onde nós saímos, a gente lembra de como a gente é falho, daquilo que a gente disse ontem, daquilo que a gente pecou contra aquele irmão, daquilo que você disse para sua sogra. Você começa a pensar naquilo e vê a sua fragilidade e fala assim: eu não posso andar como na água. Jesus é o Santo Todo-Poderoso, mas eu sou um pobre pecador. Quem sou eu para andar na água como Jesus? E você começa a olhar a circunstância e começa a olhar que você está num lugar aonde você, a olho natural, não era capaz de estar, aonde você, no olho da religiosidade, não podia e não qualificava para estar. Mas Jesus olha para você, sabendo que você é um comedor de arroz e feijão, e vira para você e fala bem assim: pode vir, porque você é igual eu, e tudo aquilo que eu faço, você pode fazer também, e ainda mais, assim como eu sou, você também é neste mundo presente. Pedro pulou com coragem, mas na hora que a água bateu no pé dele, o medo veio, a circunstância. E às vezes Deus te chamou para entrar no algo, no sobrenatural. Deus quer te levar para algo grande na tua vida, mas você está tentando limitar Deus por causa das suas limitações. E Deus está falando, e Jesus está te chamando: vem, pode vir. Pode vir. Enquanto a gente estiver focado em Jesus, meu querido, não interessa se está ventando, não interessa se o barco está sacudindo, não interessa se tem mais 11 do lado de fora, aliás, lá dentro do barco falando que você é maluco, não interessa se tem gente indo contra, não interessa se tem gente falando para você que não vai dar certo. Enquanto você estiver olhando para Jesus, eu te garanto que você não vai afundar. Enquanto os seus olhos estiverem focados em Jesus que te chamou, você não vai afundar. Enquanto nossos olhos estiverem focados na graça e não na religiosidade, focado na graça e não nas minhas fragilidades, nos meus pensamentos, nas minhas fraquezas, enquanto eu estiver focado naquilo que Jesus disse, eu não afundo.
A religiosidade vai sempre falar para você que você não é capaz. A religiosidade, Deus te chama, Deus te coloca uma promessa, a religiosidade vem e fala bem assim, quem é você? Deixa eu dizer uma coisa para você, não é baseado naquilo que você faz. Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que Jesus se retirou para orar depois. Mas a Bíblia fala que Pedro não retirou para orar. Pedro entrou no barco com os outros discípulos, ele simplesmente foi obediente. Não é o tanto que você ora, mas é o tanto que você ouve a Deus. Não é o tanto que você paga o preço, mas é aquilo que Jesus já fez por você. E quando Ele te chama, não interessa se A ou B está falando para você que você não pode. Jesus te chamou e pronto. Você pode andar e pisar no impossível. A graça te chama para caminhar sobre lugares aonde não há caminho. Tudo aquilo que eu faço, vocês poderão fazer também e ainda maiores. Você está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Eu vi uma história há um tempo atrás de um senhor fazendeiro estava fazendo uma viagem a cavalo e ele passou por algum, e avisaram para ele que quando ele passasse perto da cidade tal, perto da vila tal, ele passaria por uma estrada muito curta e muito perigosa, e aonde cobras por ali eram muito venenosas, para que ele tomasse muito cuidado. E ele foi com seu cavalo, viajando, cantando, tranquilo, descansado, e aproveitando a viagem, e de repente quando ele está no meio do caminho, ele sente que o cavalo dá uma travada, e o cavalo trava, e ele tenta fazer de tudo para que o cavalo continue, e o cavalo não sai do lugar. E o cavalo não sai do lugar, então ele percebeu que existia algo de errado. E ele começou a olhar em volta para saber o que estava acontecendo, porque ele sabia que o cavalo tinha sentido que algo de errado estava ali, e por isso o cavalo não queria continuar. E de repente ele olhou na curva mais ou menos da estrada, numa estrada bem curta, muitos matos, bem no meio da estrada tinha uma cobra mais ou menos de 10 pés. E ela estava completamente enrolada, com a sua cabeça escondida debaixo de uma pedra achatada. E na hora que ele viu aquela cobra, ele ficou assustado, porque ele sabia que o cavalo não ia passar por ali, e ele sabia, e ele tinha se lembrado daquilo que tinham avisado para ele, falou, olha, quando você passar naquele lugar, cuidado que as cobras ali são muito venenosas. E ele ficou muito apavorado, e ele ficou preocupado, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para conseguir passar para o outro lado, como é que eu vou dar continuidade nessa viagem. E ele ficou ali mais ou menos horas tentando descobrir uma forma para ele poder passar para o outro lado, sem poder mexer com aquela cobra, porque a cobra estava exatamente no caminho dele. Depois de muito tempo tentando ver uma estratégia, e ele viu que não tinha nada, que não existia uma outra forma, ele achou uma pedra muito grande e resolveu jogar em cima daquela cobra, em cima daquela outra pedra onde a cobra estava escondendo a cabeça dela. E ele pegou aquela pedra e ele foi caminhando com muito medo, tremendo, sabendo se der errado, e se eu errar, e se ela escapar e me picar, e agora como é que vai ser? E ele foi tremendo, mas carregando aquela pedra, crendo e orando a Deus para que ele acertasse. E de repente, quando ele joga a pedra bate sobre a outra pedra, e a pedra sai, e ele vê que a cobra já estava morta. Ele vê que alguém já tinha esmagado, já tinha passado por aquele caminho, e esmagado a cabeça daquela serpente. E por que eu estou contando essa história para você? Porque na minha vida e na sua vida é a mesma coisa. Às vezes nós paramos no meio do caminho porque nós vemos uma serpente, nós vimos algo que se levantou, mas esquecemos que Jesus já passou por aquele caminho e já esmagou a cabeça da serpente por mim e por você. A cabeça da serpente já foi esmagada por mim e por você. Jesus já passou pelo caminho, Ele já fez o que tinha que ser feito. Tudo que você tem que fazer hoje nessa dispensação da graça é simplesmente crer na obra perfeita da cruz do Calvário, naquilo que Jesus já fez. Jesus veio, pagou o preço por meu e pelo seu pecado, foi no inferno, tomou a chave da morte, e Ele foi em Mateus também e pegou a chave do reino dos céus, entregou para mim e para você. A autoridade está sobre mim e sobre a sua vida. Ele já esmagou a cabeça da serpente, então você não tem que se preocupar com a serpente te picar, porque a serpente que poderia te
paralisar e te esmagar e te picar, ela já foi derrotada e já foi esmagada na autoridade do nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a única pessoa, meu querido, que pode impedir os planos de Deus de se cumprirem na sua vida é você mesmo. A única pessoa que pode impedir os planos de Deus de se cumprirem na sua vida é você mesmo, porque o diabo já foi derrotado. A serpente já foi esmagada. O vizinho, o A, o B, ciclano, beltrano, não tem poder para te paralisar. Só tem poder para te paralisar se você deixar. A única pessoa que pode impedir os planos de Deus na sua vida é você mesmo. A única pessoa que te impede de caminhar no improvável, de caminhar no impossível, de caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus, é você mesmo. Enquanto você estiver olhando para a cruz do Calvário, estiver focado em Jesus, lembre, meu querido, que a serpente já foi esmagada. Lembre, meu querido, que alguém já passou por aquele caminho e já fez aquilo que você precisava fazer. Hoje você não tem que pagar preço nenhum para que Deus te use. Você não tem que carregar cruz nenhum para que Deus faça por você. Jesus já fez o caminho, já pagou o preço. Tudo que você tem que fazer é se colocar à disposição para que Ele faça uma obra linda na sua vida e te use para a glória do nome dEle, para que você avance, para que você cumpra com os seus sonhos, para que você cumpra com o seu chamado, para que você leve a sua família aos pés da cruz, para que você seja tudo aquilo que Ele já te chamou para ser. Você pode dar uma glória a Deus? João 6, 28 e 29, abre a sua Bíblia comigo, e eu já estou terminando. João 6, versículo 28 e versículo 29. Tudo o que você tem que fazer é crer que Jesus já foi na frente e fez tudo por você. Tudo o que você tem que fazer é crer. Tudo o que Deus espera de você é que você creia. João 6, 28 e 29. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Tudo que você quer, tudo que Deus quer de mim e de você, é que nós creiamos no sacrifício de Jesus. Tudo que Deus requer de mim e de você, a obra que nós temos que cumprir hoje, nessa dispensação, é crer em Jesus. Simplesmente crer, é isso que nós precisamos fazer. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Crer no Senhor Jesus, crer naquele que Ele enviou. Tudo que Deus espera de mim e de você. Na outra dispensação, no Antigo Testamento, eu tinha que fazer a minha parte, cumprir com as minhas obrigações, para que Deus cumprisse com as obrigações dEle. Hoje, Jesus já cumpriu com todas as minhas obrigações. Tudo que eu tenho que fazer é crer no sacrifício perfeito de Jesus, é crer que Ele já pagou todo o preço por mim, que tudo que eu tenho que fazer hoje é crer naquilo que Ele já fez. Tudo que Deus requer de mim hoje é que eu creia. De mais de 600 leis no livro de Levítico, depois que Jesus abriu os braços e disse: está consumado, tudo se resumiu a uma lei só, que é crer no Senhor Jesus Cristo, amar o nosso Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, e crer no sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Aquilo que Jesus fez, tetelestai, completamente completo, perfeitamente perfeito. Você pode dar um glória a Deus? Tudo que Deus espera de mim e de você é que eu creia. E talvez você está virando falando meio assim: tá bom, pastor, então eu entendi agora o que você acabou de ler em João, então tudo que eu tenho que fazer é crer. Isso, tá, mas o que mais que eu tenho que fazer? Crer. Não, pastor, tá, eu entendi, mas depois de crer eu tenho que fazer o que mais? Crer. Tá, mas o que mais? Qual que é a minha obrigação agora? Crer. Você tem que crer na bondade de Deus, você tem que crer na graça de Jesus Cristo, você tem que crer que o Evangelho de Jesus Cristo é
tudo sobre Ele e não sobre nós. É tudo por aquilo que Ele fez e não por aquilo que a gente faz. Porque eu amo o que a palavra de Deus diz em Gálatas 2:21. Paulo diz dessa forma: eu não anulo a graça de Deus, eu não cancelo a graça de Deus, porque se salvação fosse pelas obras, então Jesus morreu em vão. Se salvação fosse por aquilo que eu faço, pelo meu bom comportamento, então Jesus pagou um preço em vão. Então se é eu que faço para conquistar aquilo que Jesus já conquistou, Jesus pagou um preço à toa. Por isso que Paulo diz: eu não anulo, eu não cancelo a graça, eu não cancelo aquilo que Jesus fez, porque o sacrifício da cruz valeu a pena, porque é baseado naquilo que Ele fez e não naquilo que eu posso fazer, porque nunca eu vou superar aquilo que Jesus fez por mim, eu nunca vou conseguir chegar perto daquilo que Jesus fez por mim. Por isso que a palavra de Deus diz e nos convida hoje: a graça nos faz caminhar em lugar aonde não há caminho, a graça faz a gente caminhar por caminhos impossíveis, porque o caminho já foi trilhado por Jesus. Por isso que é mais fácil acompanhar simplesmente os seus passos, porque Ele já passou, já esmagou a serpente e já foi tudo consumado, para que eu e você simplesmente creia e regozije no sacrifício e naquilo que Jesus já fez. Você pode dar um glória a Deus? Se coloque de pé.